A menina de rua disse: se eu cantar bem, vocês me dão um prato de comida? E isso aconteceu. A chuva caía forte sobre as ruas de Curitiba, Paraná, naquela noite fria de junho, quando Sofia, uma menina de apenas 12 anos, pressionou seu rosto magro contra a vidraça do Teatro Guaíra. Dentro, através do vidro embaçado pela diferença de temperatura, ela podia ver pessoas elegantes em vestidos longos e ternos impecáveis caminhando pelo saguão iluminado, rindo, conversando, vivendo em um mundo que parecia estar a milhões de quilômetros da realidade dela. Sofia não tinha casa havia 8 meses, desde que sua mãe, Clarice, morrera de pneumonia em um abrigo temporário, e seu pai, Rogério, desaparecera nas ruas logo depois, consumido pela bebida e pelo desespero. Menina, sai daqui! Gritou o segurança do teatro, um homem gordo de uniforme apertado que a enxotava pela terceira vez naquela semana. Você está afugentando os clientes. Ninguém quer ver mendiga na porta de um teatro. Sofia se afastou alguns passos, segurando com força seu violão surrado, o único bem que restara de sua mãe, uma mulher que um dia sonhara em ser cantora mas terminara lavando roupas para sobreviver. O violão tinha um buraco na lateral, as cordas estavam desafinadas e faltava uma, mas era tudo o que Sofia tinha no mundo além da roupa suja que vestia e uma mochila rasgada com 2 cadernos velhos onde escrevia músicas. Por favor, senhor, implorou ela, sua voz rouca de tanto tossir no frio, eu só quero cantar um pouquinho. Não vou atrapalhar ninguém. O segurança deu um passo ameaçador em sua direção. Se você não sumir daqui, vou chamar a polícia e eles te levam para o abrigo. É isso que você quer? Sofia sentiu o pânico familiar apertar seu peito. Ela havia fugido de 3 abrigos diferentes, lugares onde crianças maiores roubavam suas coisas, onde adultos faziam perguntas invasivas, onde ela se sentia mais presa que protegida. Só quem é inscrito de verdade comenta o nome da sua cidade agora para saber até onde no Brasil que estamos chegando. Foi então que a porta principal do teatro se abriu e 3 pessoas saíram em uma nuvem de perfume caro e tecidos finos. À frente vinha uma mulher loira de uns 40 anos, impecavelmente vestida em um conjunto de seda azul, seguida por 2 homens de ternos caros, um mais jovem, de uns 35 anos, e outro mais velho, talvez 50, com cabelos grisalhos perfeitamente cortados. Patrícia, você tem certeza sobre o repertório de amanhã? Dizia o homem mais jovem, consultando um tablet. O público de Curitiba é exigente, e se aquela soprano não... Ele parou abruptamente quando quase tropeçou em Sofia, que estava recuando do segurança. Cuidado! Gritou ele, irritado. De onde você saiu? Sofia abaixou a cabeça, murmurando desculpas, tentando se tornar invisível como havia aprendido a fazer nas ruas. Mas foi então que Patrícia, a mulher loira, realmente olhou para ela, não um olhar rápido de pena ou desprezo que a maioria das pessoas dava, mas um olhar que realmente via, que realmente registrava a existência de outra pessoa. Espera, disse Patrícia, segurando o braço do homem mais jovem. Essa menina tem um violão. O comentário pareceu absurdo dado o contexto, uma criança de rua suja e tremendo de frio na porta de um teatro de ópera, mas havia algo na voz de Patrícia que fez todos pararem. Sofia levantou os olhos, encontrando-os de Patrícia, e por um momento, algo passou entre elas, uma conexão inexplicável entre 2 mulheres separadas por décadas e mundos inteiros de experiência. Você toca? Perguntou Patrícia, sua voz suave mas clara cortando através do barulho da chuva. Sofia hesitou, todo o instinto gritando para fugir, para não chamar atenção, para não criar problemas. Mas havia algo nos olhos daquela mulher, não pena exatamente, mas curiosidade genuína, talvez até respeito, que a fez responder. Sim, senhora. Minha mãe me ensinou antes de ela partir. Sua voz era quase um sussurro, mas na quietude súbita que se formara no pequeno grupo, cada palavra era audível. Toca algo para nós, pediu Patrícia, e não era realmente um pedido mas também não era uma ordem, era algo no meio, uma oferta de oportunidade disfarçada de curiosidade. O segurança começou a protestar. Dona Patrícia, a senhora não pode estar falando sério. Essa menina é... Patrícia levantou a mão, silenciando-o com um gesto que demonstrava anos de autoridade inquestionável. Eu sei exatamente o que essa menina é. E quero ouvi-la tocar. O homem mais velho, que havia permanecido quieto até então, deu um passo à frente. Patrícia, temos reunião com os patrocinadores em 20 minutos. Não temos tempo para... Mas Patrícia já estava se movendo, tirando seu próprio casaco caro e colocando-o sobre os ombros tremendo de Sofia.
Então eles podem esperar 21 minutos, Roberto. Alguns momentos valem o atraso. Sofia olhou para o violão em suas mãos, tão quebrado, tão inadequado para aquele cenário de riqueza e sofisticação, e sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Senhora, ela disse, sua voz quebrando, se eu cantar bem, vocês poderiam me dar um prato de comida? A pergunta saiu tão crua, tão desesperadamente honesta, que até o homem mais jovem que havia demonstrado irritação momentos antes sentiu algo apertar em seu peito. Patrícia ajoelhou-se na calçada molhada, arruinando seu vestido de seda de R$ 4.000 sem pensar duas vezes, e olhou Sofia diretamente nos olhos. Se você cantar bem, querida, vou te dar muito mais que um prato de comida. Vou te dar algo que ninguém pode tirar de você. Sofia piscou, confusa. O que, senhora? Patrícia sorriu, e era um sorriso cheio de memórias que Sofia não podia ver, mas de alguma forma sentia. Vou te dar uma chance. Uma única chance de mudar sua vida. Mas primeiro, você precisa me mostrar que merece. Então toca. Toca como se sua vida dependesse disso. E de certa forma, Sofia sabia que dependia. Com dedos tremendo não apenas de frio mas de nervosismo puro e concentrado, ela ajustou o violão quebrado, verificou as cordas que poderia usar e fechou os olhos. Por um momento, não estava mais em uma calçada molhada em Curitiba, Paraná, sendo observada por estranhos ricos e um segurança hostil. Estava de volta ao pequeno apartamento que dividira com sua mãe, sentada no sofá surrado enquanto Clarice lhe ensinava os acordes, sua voz rouca de tanto fumar mas ainda capaz de beleza quando cantava. Música não vem da garganta, minha filha, sua mãe costumava dizer. Vem da alma. E se você canta com a alma, ninguém no mundo pode ignorar. Sofia abriu a boca e começou a cantar uma música que sua mãe havia escrito, uma composição original sobre esperança em lugares sem esperança, sobre luz em escuridão, sobre sobreviver quando sobrevivência parece impossível. E o que saiu de sua garganta não era a voz de uma criança de 12 anos, mas algo muito mais velho, muito mais profundo, carregado com dor e beleza em medidas iguais. As primeiras notas fizeram Patrícia dar um passo para trás involuntariamente, como se tivesse levado um soco físico. Roberto, o homem mais velho, congelou com a mão a meio caminho do bolso onde estava pegando o celular. O homem mais jovem, Marcelo, deixou o tablet cair esquecido ao lado do corpo. Até o segurança, pronto momentos antes para chamar a polícia, ficou paralisado, boca levemente aberta. A voz de Sofia era imperfeita tecnicamente, ela nunca teve aulas formais, nunca aprendeu sobre respiração diafragmática ou colocação vocal adequada. Mas tinha algo que não se ensina, algo que ou você nasce com ou nunca terá, alma. Ela cantava com cada fibra de seu ser, com cada memória dolorosa dos últimos 8 meses nas ruas, com cada saudade de sua mãe morta, com cada terror das noites frias, com cada pequena vitória de sobreviver mais um dia. Quando ela chegou ao refrão, sua voz subiu em um crescendo que ecoou pelas paredes do Teatro Guaíra, e pessoas que estavam no saguão começaram a se aproximar das portas de vidro para ver de onde vinha aquele som extraordinário. Eu sou mais que esta dor, eu sou mais que este chão, eu sou mais que o que você vê, eu sou a canção que ainda não cantei, eu sou o sonho que ainda não sonhei, eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais. As letras eram simples, quase infantis em sua estrutura, mas a forma como Sofia as entregava transformava cada palavra em uma declaração de guerra contra a crueldade do mundo, em um grito de existência que se recusava a ser silenciado. Quando a última nota morreu no ar úmido da noite de Curitiba, o silêncio que se seguiu era tão completo que o som da chuva parecia ensurdecedor por contraste. Sofia abriu os olhos lentamente, medo súbito apertando seu estômago. Havia sido ruim? Havia desagradado? Havia perdido sua única chance? Mas o que ela viu a deixou completamente confusa. Patrícia estava chorando abertamente, lágrimas escorrendo por sua maquiagem impecável, sem fazer nenhum esforço para limpá-las. Roberto tinha uma mão sobre a boca, seus olhos brilhando suspeitosamente. Marcelo estava gravando no celular, tendo abandonado o tablet completamente. E atrás deles, pressionados contra as portas de vidro do teatro, havia pelo menos 20 pessoas. Músicos, técnicos, membros da audiência, todos olhando para a menina suja de rua como se tivessem visto um fantasma, ou um anjo, ou algo que não tinha nome. Meu Deus! Sussurrou Patrícia finalmente, sua voz rouca. Meu Deus do céu! Roberto foi o primeiro a recuperar alguma compostura. Ele era um homem prático, diretor de produção do teatro, acostumado a lidar com crises e surpresas. Mas isso...
Isso estava além de qualquer protocolo que ele conhecia. Patrícia, ele disse cuidadosamente. Você está pensando o que eu acho que está pensando? Patrícia limpou as lágrimas com as costas da mão, sua mente já trabalhando em velocidade máxima. Onde você mora? Ela perguntou a Sofia, embora já soubesse a resposta. Sofia baixou os olhos. Nas ruas, senhora. Durmo onde consigo. Às vezes embaixo da ponte, às vezes na praça, às vezes. Patrícia a interrompeu gentilmente. Você tem família? Alguém responsável por você? Sofia balançou a cabeça. Minha mãe morreu. Meu pai, não sei onde ele está. Patrícia trocou um olhar significativo com Roberto e Marcelo. Isso complica as coisas, murmurou Roberto. Conselho tutelar, assistência social, a papelada. Marcelo, porém, estava pensando diferente. Ou simplifica. Patrícia, você ouviu o que eu ouvi? Patrícia assentiu lentamente. Ouvi um presente. Um presente raro que aparece talvez uma vez em uma geração, se tivermos sorte. Ela se virou para Sofia novamente. Querida, como você se chama? A voz de Sofia era pequena. Sofia Mendes, senhora. Patrícia repetiu o nome, testando Sofia Mendes. Um bom nome. Um nome que as pessoas vão lembrar. Sofia não entendia o que estava acontecendo. Senhora, sobre a comida. Mas Patrícia já estava tirando a carteira, pegando não algumas notas mas todo o dinheiro que tinha, quase R$ 800 em várias denominações. Marcelo, quanto você tem? Marcelo verificou sua carteira. Uns 500. Roberto acrescentou 300. Em questão de segundos, Sofia estava segurando R$ 1.600 em suas mãos trêmulas, mais dinheiro do que havia visto em sua vida inteira. Isso não é caridade, disse Patrícia firmemente. É investimento. E aqui está o negócio que vou propor. Você vai ficar em um hotel esta noite. Amanhã de manhã, 9 horas, você volta aqui. Limpa, alimentada, descansada. E nós vamos conversar sobre seu futuro. Sofia estava tão chocada que mal conseguia processar as palavras. Meu futuro? Patrícia sorriu. Seu futuro como cantora. Porque menina, o que você acabou de fazer? Isso não se ensina. Isso não se compra. Isso é dom de Deus ou do universo ou seja lá no que você acredita. E eu vou ajudá-la a desenvolver isso. Mas nem tudo era tão simples quanto Patrícia tornava parecer. Enquanto ela entregava seu cartão de visita pessoal a Sofia com o endereço de um hotel próximo e instruções detalhadas, uma mulher saiu do grupo que se formara nas portas do teatro. Era Verônica, a soprano principal do espetáculo de amanhã, uma mulher de 38 anos com técnica impecável mas, como todos sussurravam nos bastidores, pouca alma. Patrícia, você não pode estar falando sério, disse Verônica, sua voz carregada de desprezo mal disfarçado. Essa menina é uma sem teto. Ela não tem treinamento, não tem educação, ela provavelmente tem doenças, piolhos, sabe Deus o quê. Patrícia se virou lentamente, e havia algo perigoso em seus olhos. Cuidado, Verônica. Cuidado muito com suas próximas palavras. Mas Verônica, confiante em sua posição como estrela do teatro e apoiada por anos de privilégio nunca questionado, continuou. Você vai arruinar a reputação deste teatro trazendo alguém assim para dentro. Os patrocinadores vão se retirar. A imprensa vai ter um dia de campo. E para quê? Para satisfazer algum complexo de salvador que você tem. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Roberto colocou uma mão de advertência no braço de Patrícia, mas ela o afastou gentilmente. Verônica, disse Patrícia, sua voz perigosamente calma, há 23 anos, eu era essa menina. O choque no rosto de Verônica, e na verdade, no rosto de várias pessoas que ouviam, era palpável. O quê? Patrícia virou-se para Sofia, vendo seu próprio passado refletido naqueles olhos assustados mas desafiadores. Eu cresci nas ruas de São Paulo. Minha mãe era viciada em crack, meu pai nunca conheci. Cantava por moedas nos semáforos até que alguém, uma mulher chamada Helena Rodrigues, me ouviu e decidiu apostar em mim. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. E se ela não tivesse feito aquilo? Eu estaria morta. Ou pior. A revelação mudou completamente a atmosfera. Patrícia raramente falava sobre seu passado,
Havia construído cuidadosamente uma persona de refinamento e classe que escondia suas origens. Mas vendo Sofia, era como olhar através do tempo para sua própria infância traumática. Então sim, Verônica, continuou Patrícia, sua voz ganhando força, vou fazer exatamente o que você disse. Vou arriscar minha reputação, vou desafiar expectativas, vou fazer o que for preciso. Porque essa menina tem algo que você nunca teve e nunca terá. Ela tem fogo. Tem fome. Tem a necessidade desesperada de ser ouvida que transforma boa técnica em arte transcendente. Verônica estava vermelha de raiva e humilhação. Você vai se arrepender disso, ela cuspiu as palavras. Quando essa experiência social explodir na sua cara, não venha chorar. Patrícia deu de ombros. Talvez. Mas pelo menos terei tentado. O que é mais do que posso dizer sobre você? A troca hostil foi interrompida por uma voz pequena mas surpreendentemente firme. Eu não quero causar problemas, disse Sofia, dando um passo atrás. Talvez seja melhor eu ir embora. Mas Marcelo, que havia permanecido quieto observando todo o drama se desenrolar, finalmente falou. Não. Não vá embora. Patrícia está certa. Ele olhou para Verônica com algo próximo de desprezo. Sabe qual é o problema com muitos artistas estabelecidos? Eles esquecem por que começaram. Esquecem a paixão, a necessidade crua de expressar algo. Tornam-se técnicos, não artistas. E essa menina, com o violão quebrado e nenhum treinamento formal, acabou de dar uma lição de arte para todos nós. Ele se virou para Sofia. Então você vai voltar amanhã. Vai deixar que ajudemos você. Porque o mundo precisa de mais vozes verdadeiras e menos imitações polidas. Foi Roberto quem transformou o momento emocional em ação prática. Ok, chega de drama por hoje. Sofia, você vai ficar no Hotel Belas Artes, a 3 quadras daqui. Vou ligar agora e reservar um quarto em meu nome. Você vai tomar um banho quente, comer o que quiser do serviço de quarto, e dormir em uma cama de verdade. Ele já estava discando enquanto falava. Amanhã às 9, você volta aqui. E traz esse violão, vamos precisar dele. Sofia olhava de um adulto para outro, tentando entender como sua vida havia mudado tão drasticamente em questão de 15 minutos. Mas por quê? Ela perguntou finalmente. Por que vocês estão fazendo isso? Foi Patrícia quem respondeu, colocando as mãos nos ombros magros da menina. Porque há 23 anos, alguém fez isso por mim. E antes de morrer, ela me fez prometer que se eu algum dia encontrasse alguém como eu havia sido, eu pagaria adiante. Eu estava procurando por você, Sofia. Só não sabia até hoje à noite. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto sujo de Sofia agora, deixando trilhas limpas em suas bochechas. Eu não vou decepcionar vocês, ela sussurrou. Eu prometo. Patrícia a puxou para um abraço, não se importando com a sujeira ou o cheiro. Você já não decepcionou, querida. Você já mostrou o que tem o mais importante, coragem de cantar sua verdade mesmo quando o mundo diz que você não deveria existir. Enquanto Roberto terminava os arranjos do hotel e Marcelo organizava transporte para Sofia, Verônica afastou-se com expressão de nojo, mas não antes de sussurrar para uma colega, isso vai terminar em desastre. E quando terminar, eu vou estar aqui para dizer eu avisei ponto. Mas por enquanto, naquela noite chuvosa em Curitiba, Paraná, ninguém estava ouvindo os pessimistas. Porque algo extraordinário havia acabado de acontecer, uma conexão havia se formado, uma chance havia sido dada, e uma vida estava prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte, Sofia acordou em uma cama que parecia nuvem, em um quarto que era maior que qualquer lugar onde havia morado com sua mãe, cercada por um luxo que ela nem sabia que existia. Por um momento, pensou que havia sonhado tudo, a música, a mulher loira chorando, o dinheiro, o hotel. Mas então viu o casaco caro que Patrícia havia colocado sobre seus ombros pendurado cuidadosamente em uma cadeira, e soube que era real. Tão real que era aterrorizante. Sofia olhou para o relógio na parede, 6h43. Tinha mais de 2 horas antes de precisar estar no teatro. Levantou-se, seus pés descalços afundando no carpete macio, e caminhou até o espelho de corpo inteiro no banheiro. A pessoa que olhou de volta era estranha, limpa pela primeira vez em semanas graças ao banho longo da noite anterior, mas ainda magra demais, ainda marcada por cicatrizes de vida nas ruas, ainda carregando o peso de meses de trauma nos olhos. Quem é você? Ela perguntou ao reflexo.
Quem você vai se tornar? Ela não tinha respostas, apenas um medo profundo de que tudo aquilo fosse tirado dela tão rapidamente quanto havia sido dado. Depois de outro banho longo, porque podia, porque a água quente era um luxo que ela nunca tomaria como garantido novamente, Sofia pegou as roupas que a recepcionista havia gentilmente comprado para ela na noite anterior usando parte do dinheiro de Patrícia. Eram simples, jeans, camiseta branca, tênis novos. Mas para Sofia, que havia usado as mesmas roupas sujas por semanas, era como vestir a armadura real. Às 8h30, ela estava na porta do teatro, violão nas costas, coração batendo tão forte que ela tinha certeza que todos ao redor podiam ouvir. Patrícia chegou exatamente às 8h45, trazendo com ela não apenas Marcelo e Roberto, mas também uma mulher mais velha de ar severo que carregava uma pasta volumosa. Sofia, essa é a doutora Helena Almeida. Ela é advogada especializada em direito da criança e adolescente. Explicou Patrícia. Antes de fazermos qualquer coisa, precisamos regularizar sua situação legal. Sofia sentiu pânico imediato. Vocês vão me mandar para abrigo? Doutora. Helena ajoelhou-se para ficar no nível dos olhos de Sofia, seus olhos severos suavizando levemente. Não se não pudermos evitar. Mas menina, você entende que é menor de idade vivendo nas ruas? Isso não pode continuar legalmente. Então temos algumas opções. Ela abriu a pasta, revelando formulários e documentos. Opção 1. Você vai para a família acolhedora temporária enquanto procuramos seu pai. Opção 2. Se seu pai não puder ser encontrado ou for considerado incapaz, começamos processo de guarda. Opção 3. Ela fez uma pausa, olhando para Patrícia. Alguém solicita guarda temporária de você com intenção de eventualmente adotar. Sofia olhou para Patrícia, esperança súbita e perigosa brotando em seu peito. A senhora? Patrícia balançou a cabeça gentilmente. Não tão rápido, querida. Eu viajo constantemente para shows, estou em turnês meses a cada vez. Não seria ambiente estável. Mas... Ela olhou para Roberto. Tenho outra ideia. Roberto suspirou, mas era um suspiro de alguém que já havia tomado decisão e estava apenas aceitando as consequências. Minha esposa e eu temos casa grande aqui em Curitiba. Nossos filhos já cresceram e saíram. Temos quartos vagos, e bem, Margarete sempre quis filha. Ele olhou para Sofia. Seria temporário inicialmente, até resolvermos sua situação legal permanentemente. Mas seria lar, estável, seguro. Doutora. Helena interviu profissionalmente. Preciso deixar claro, isso não é salvar uma criança de rua e viver feliz para sempre. Há trauma para processar, ajustes para fazer, desafios enormes pela frente. Sofia precisará de terapia, provavelmente por anos. Precisará de estrutura, regras, paciência. Ela olhou severamente para Patrícia. E quanto a essa ideia de fazer dela cantora, isso precisa esperar. Criança precisa de estabilidade primeiro, aspirações artísticas depois. Foi a primeira vez que Sofia viu Patrícia genuinamente contrariada. Com todo respeito, doutora, discordo completamente. Música não é aspiração para Sofia. É sobrevivência. É o que manteve ela viva nas ruas. Tirar isso dela não é proteção, é crueldade. Marcelo, sempre o mediador, sugeriu compromisso. E se fizermos ambos? Estabilidade em casa com Roberto e Margarete, mas também desenvolvimento musical supervisionado? Sofia continua estudando música, mas não em contexto de pressão ou exploração. Apenas nutrição de talento. Doutora. Helena considerou isso. Eu poderia aceitar esse arranjo, mas com condições estritas. Primeira, educação formal é prioridade. Sofia precisa voltar para a escola, ter rotina normal. Segunda, nenhuma apresentação pública por pelo menos 6 meses até ela se ajustar. Terceira, terapia semanal obrigatória com profissional que escolho. Quarta, acompanhamento mensal do conselho tutelar para garantir que tudo está apropriado. Era lista exigente, mas todos na sala sabiam que era necessária. Patrícia olhou para Sofia. O que você acha, querida? É muita pressão? Muita mudança de uma vez? Sofia pensou sobre as alternativas. Voltar para as ruas, ir para abrigo onde havia fugido antes, perder a única chance que teria de honrar a memória de sua mãe que havia sonhado com música. Eu aceito,
disse ela, sua voz mais forte que esperava. Todas as condições. Eu vou para a escola, faço terapia, sigo as regras. Só por favor não me tirem a música. É tudo o que tenho da minha mãe. O processo legal que seguiu foi complexo e demorado. Levou 6 semanas para encontrar o pai de Sofia, Rogério, vivendo em um albergue no centro de Curitiba, Paraná, tão consumido pelo alcoolismo que mal reconhecia a própria filha. Ela tá bem? Foi tudo que ele conseguiu perguntar quando doutora Helena explicou a situação. Ela tá sendo cuidada? Quando confirmaram que sim, ele assinou os papéis de renúncia de guarda sem hesitar. Eu não sou pai para ela. Nunca fui, nem quando Clarice era viva. Ela merece melhor. Era momento triste mas necessário, cortando o último laço com vida antiga de Sofia. A transição para a casa de Roberto e Margarete foi mais difícil que qualquer um antecipou. Margarete era mulher doce de 58 anos que realmente havia desejado filha toda a vida e abraçou Sofia com amor genuíno. Mas Sofia, acostumada a confiar apenas em si mesma, recuava de cada gesto de carinho, interpretava cada regra como rejeição, testava limites constantemente. Ela quebrou o vaso de cristal da minha avó hoje, relatou Margarete a Patrícia durante uma das visitas semanais. Disse que foi acidente, mas vi nos olhos dela, foi teste. Ela quer ver se vamos mandá-la embora quando ela faz algo errado. Patrícia, que passou por processo similar 23 anos antes, sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela está testando se seu amor é condicional. Todas as crianças em trauma fazem isso. Você precisa ser firme mas consistente. Mostre que consequências existem. Ela limpou o vidro quebrado? Mas que sua presença na casa não está em risco. Doutora Helena havia advertido que isso aconteceria, mas saber intelectualmente e experimentar emocionalmente eram coisas diferentes. A escola foi ainda mais desafiadora. Sofia estava há anos atrás academicamente, sua educação havia sido interrompida quando sua mãe ficou doente, e os 8 meses nas ruas haviam ampliado ainda mais a lacuna. Ela não consegue acompanhar a matemática da 7ª série, explicou a professora particular que Roberto contratou. Vamos precisar começar do básico da 5ª série e reconstruir. Mas em áreas criativas, literatura, arte, especialmente música, Sofia brilhava com intensidade que intimidava seus colegas. Ela escreveu poema hoje que me fez chorar, relatou sua professora de português. Sobre perda, sobre sobrevivência, sobre encontrar beleza em escombros. É trabalho de adulto vindo de criança de 12 anos. Foram as sessões de terapia com doutora Camila Rodrigues que realmente começaram a destrancar o trauma que Sofia carregava. Fale sobre sua mãe, doutora Camila pediu durante a 3ª sessão. E Sofia, que havia se recusado a falar sobre Clarice com qualquer um, finalmente desabou. Ela estava tossindo sangue por semanas, mas não queria ir ao hospital porque não tinha dinheiro. Dizia que ia melhorar. Eu acreditei porque queria acreditar. As lágrimas vinham livremente agora. E então uma noite ela não acordou. Simplesmente parou de respirar, e eu fiquei ao lado do corpo dela por horas porque não sabia o que fazer. Tinha 12 anos e estava sozinha com minha mãe morta, e tudo que consegui pensar foi que eu tinha prometido a ela que cuidaria do violão. Doutora Camila deixou Sofia chorar, oferecendo presença silenciosa e lenços quando necessário. Você não é responsável pela morte de sua mãe, ela disse eventualmente. Você era criança. Você é criança. Adultos falharam com você e sua mãe, sistema de saúde, serviços sociais, sua família estendida. Você não falhou. Mas Sofia balançou a cabeça vigorosamente. Eu devia ter insistido que ela fosse ao hospital. Devia ter pedido ajuda. Devia ter. Doutora Camila a interrompeu gentilmente. Devia ter sido criança. Que é exatamente o que era. E agora, vamos trabalhar para que você possa ser criança novamente. Foi durante esse período de ajuste caótico que Patrícia introduziu o elemento que mudaria tudo. Aulas de música formal. Eu não quero professor tradicional, explicou Patrícia a Marcelo enquanto procurava um instrutor apropriado. Precisa ser alguém que entende que Sofia já tem voz, já tem estilo. Ela não precisa de alguém para moldá-la em cantora de ópera padrão. Precisa de alguém para refinar o que já tem. Eventualmente, encontraram o professor Eduardo Tavares,
músico de 67 anos que havia trabalhado com todo tipo de artista ao longo de décadas. Quando ele ouviu Sofia cantar pela primeira vez, sua reação foi similar à de Patrícia, choque seguido de reconhecimento de algo raro. Ela tem alcance de quase 3/8, controle de vibrato natural que a maioria dos cantores leva anos para desenvolver, e instinto interpretativo que simplesmente não pode ser ensinado, relatou ele após primeira aula. Meu trabalho não é mudá-la. É dar a ela ferramentas técnicas para que ela não danifique essa voz extraordinária. Eles estabeleceram rotina. 3 vezes por semana, Sofia tinha sessões de 1 hora com o professor Eduardo. Não eram apenas aulas de canto, eram lições sobre teoria musical, história da música, como ler partituras, como cuidar do instrumento que ela carregava em seu corpo. Sua voz é músculo, ele explicava. Precisa ser aquecida, exercitada, descansada. Você não pode simplesmente cantar por horas sem preparação e esperar não ter dano. Sofia absorvia tudo com fome de alguém que finalmente estava sendo alimentado após longa fome. Ela praticava escalas no chuveiro, memorizava teoria musical em vez de estudar para provas de matemática, para a frustração de Margarete, enchia cadernos com composições originais que fluíam dela em torrente criativa. 4 meses após aquela noite chuvosa na porta do teatro, Sofia estava irreconhecível externamente, bem alimentada, saudável, vestida apropriadamente, frequentando a escola. Mas internamente, ainda carregava peso de seu passado em cada célula. Eu sonho com ela, Sofia confessou à doutora Camila durante sessão particularmente difícil. Com minha mãe. Toda noite, ela está cantando aquela música que escreveu, aquela que cantei na porta do teatro. E toda noite, eu acordo antes de ela terminar. Doutora. Camila fez anotações. O que você acha que o sonho significa? Sofia pensou cuidadosamente. Acho que significa que ela não terminou sua música. Morreu antes de cantar tudo o que tinha dentro dela. E agora? Agora eu preciso terminar por ela. Foi durante uma das visitas de Patrícia que Sofia finalmente expressou o que estava sentindo. Eles são gentis, ela disse sobre Roberto e Margarete. São pacientes, generosos, tudo o que alguém poderia querer. Mas eles não são minha mãe. E eu me sinto culpada por isso, por ter cama quente e comida quando minha mãe não tinha, por ter chances que ela nunca teve, por estar viva quando ela não está. Patrícia reconhecia aqueles sentimentos, havia lutado com culpa de sobrevivente por anos após sua própria salvação. Sofia, sua mãe daria tudo, e deu tudo, para que você tivesse essas chances. Honrar ela não é sofrer. É viver. É usar esses presentes para fazer o que ela não pôde. É cantar as músicas que ela não viveu para cantar. As palavras ressoaram com Sofia de forma profunda, plantando semente de compreensão que levaria anos para florescer completamente. Então eu canto por ela, disse Sofia finalmente. Cada nota, cada música, cada apresentação que algum dia farei, não é por mim. É por ela. Patrícia sorriu tristemente. Eventualmente, querida, vai precisar ser por você também. Mas por agora, se ajuda, pode ser por ela. 5 meses após a transformação de Sofia, Patrícia anunciou decisão que surpreendeu todos. Quero fazer concerto beneficente. Aqui em Curitiba, no Teatro Guaíra. Todo o lucro vai para o programa que estou criando, Vozes da Rua, para identificar e apoiar talentos musicais entre população em situação de rua. Marcelo adorou a ideia imediatamente. É perfeito. Publicidade positiva para o teatro, causa nobre, alinha-se com sua marca pessoal. Quando está pensando? Patrícia olhou para o calendário. Daqui a 3 meses. E quero que Sofia se apresente. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Roberto foi o primeiro a protestar. Patrícia, doutora. Helena foi clara, nenhuma apresentação pública por 6 meses. Ainda faltam 2 semanas para completar esse prazo. Doutora. Helena, que estava na reunião via videoconferência, concordou. Além disso, apresentar em concerto de alto nível como esse seria pressão enorme para qualquer criança, muito mais uma em recuperação de trauma. Mas Patrícia não estava propondo isso levianamente. Doutora. Helena, respeito sua expertise completamente. Mas considere, Sofia está fazendo progresso incrível. Professor Eduardo diz que ela está pronta tecnicamente. E mais importante, não é que ela precise se apresentar, ela precisa.
Música é terapia para ela, é conexão com sua mãe, é propósito. Doutora Camila, terapeuta de Sofia, tinha perspectiva diferente. Tenho que concordar parcialmente com Patrícia. Sofia fala sobre música constantemente em sessões. É onde ela se sente mais ela mesma, mais conectada. Proibi-la de se apresentar indefinidamente pode ser prejudicial. Mas ela levantou a mão antes de Patrícia comemorar. Teria que ser sob condições muito controladas, com sistema de suporte extenso, e Sofia teria que ter total poder de recusar sem consequências. Eventualmente chegaram a compromisso. Sofia teria a opção de se apresentar, mas não seria anunciada antecipadamente. Seria convidada surpresa especial, reduzindo pressão e expectativa. Ela poderia cantar uma música, apenas uma, a mesma que cantara naquela primeira noite. E se em qualquer momento antes ou durante a apresentação ela quisesse desistir, haveria plano de backup. Quando perguntaram a Sofia o que ela achava, sua resposta foi imediata e inequívoca. Eu quero fazer. Preciso fazer. Esta é minha chance de mostrar que todas as pessoas que me ajudaram, a senhora Patrícia, senhor Roberto, dona Margarete, professor Eduardo, todos, não desperdiçaram tempo comigo. Margarete, que havia desenvolvido vínculo profundo com Sofia nesses meses, expressou única preocupação real. E se não correr bem? E se as pessoas forem cruéis? E se ela receber críticas que a devolvem para aquele lugar escuro? Sofia pegou a mão de Margarete, gesto de intimidade que teria sido impossível meses antes. Dona Margarete, eu já estive no lugar mais escuro possível. Dormi na chuva, passei fome por dias, vi minha mãe morrer e não pude fazer nada. Se alguém não gostar da minha música... Ela deu de ombros. Isso não pode me machucar mais do que já fui machucada. Era lógica de criança forçada a crescer rápido demais, mas era também demonstração de resiliência extraordinária. Marcelo começou a planejar o evento com seu perfeccionismo característico. Teremos 6 apresentações antes de Sofia. Eu quero construir até o momento dela, criar antecipação sem revelação. E quando chegar a hora dela subir no palco. Ele pausou dramaticamente, vamos dizer apenas, uma voz que você nunca esquecerá. Sofia Mendes. Os 3 meses de preparação foram intensos para todos envolvidos. Patrícia estava ensaiando suas próprias apresentações enquanto supervisionava cada aspecto do concerto. Roberto coordenava a logística complexa de evento que esperava atrair mais de 1000 pessoas. Professor Eduardo trabalhava com Sofia em detalhes minúsculos de sua performance, respiração, dicção, movimento no palco. Você não pode ficar parada como estátua, ele instruía. Mas também não pode se mover tanto que distraia da música. Encontre equilíbrio entre presença física e expressão emocional. Para Sofia, era período de crescimento acelerado. Ela estava se apresentando melhor na escola, matemática ainda era luta, mas ela estava passando. Seu relacionamento com Roberto e Margarete havia evoluído para algo que, se ainda não era família biológica, era certamente família escolhida. Eu te amo, ela disse a Margarete uma noite, e ambas choraram porque era a primeira vez que Sofia havia dito essas palavras para alguém desde a morte de sua mãe. As sessões de terapia com doutora Camila estavam revelando camadas de trauma mais profundas. Fale sobre culpa, doutora. Camila pediu durante sessão 2 semanas antes do concerto. Sofia havia estado evitando o tópico, mas agora era tempo. Sinto culpa porque estou feliz, ela admitiu finalmente. Minha mãe está morta, e eu estou aqui vivendo em casa bonita, tendo chances que ela nunca teve, e parte de mim está feliz. E isso parece traição. Era confissão devastadora de criança carregando peso impossível. Sofia, disse doutora Camila gentilmente, sua mãe não quereria que você fosse infeliz. Que mãe quereria isso? Sofia sabia que era verdade, mas conhecer intelectualmente e sentir emocionalmente eram coisas diferentes. Ela costumava dizer que eu ia ser grande algum dia, que eu ia cantar para multidões e tocar corações. E agora que isso pode realmente acontecer, ela não está aqui para ver. Uma semana antes do concerto, ocorreu crise que ameaçou tudo. Sofia estava na escola quando o grupo de garotas mais velhas, lideradas por uma menina cruel chamada Bruna, a encurralou no banheiro. Achei que sentisse cheiro de lixo, disse Bruna, rindo enquanto suas amigas bloqueavam a saída. É a mendiga que o Roberto e a Margarete pegaram das ruas.
Vocês sabiam que ela costumava vasculhar lixo? O bullying continuou, tornando-se mais cruel, mais pessoal, até que Bruna fez comentários sobre a mãe de Sofia. Sua mãe era viciada, né? É por isso que você acabou nas ruas. Porque ela preferiu drogas a cuidar da filha? Foi mentira baseada em fofocas distorcidas, mas atingiu Sofia exatamente onde doía mais. Ela não pensou, não planejou, apenas reagiu, socando Bruna diretamente no nariz. O sangue jorrou, Bruna gritou, professores correram, e de repente Sofia estava no escritório da diretora, arriscando suspensão uma semana antes do concerto mais importante de sua vida. Ela começou, insistiu Sofia, mas soava fraca mesmo aos seus ouvidos. Ela disse coisas terríveis sobre minha mãe. A diretora, doutora Letícia Campos, era mulher justa mas firme. Sofia, entendo que você foi provocada. Bruna será disciplinada por bullying. Mas violência física não é aceitável sob nenhuma circunstância. Você entende isso? Sofia baixou a cabeça, lágrimas de frustração e vergonha queimando seus olhos. Entendo. Doutora. Letícia suspirou. Você tem feito progresso tão bom, Sofia. Professores me dizem que você está tentando tanto, melhorando em todas as áreas. Por favor, não jogue isso fora por causa de alguma menina cruel. Foi quando chegou não Roberto ou Margarete, mas Patrícia, que havia sido informada sobre o incidente e veio imediatamente da casa onde estava hospedada. Deixe eu ter 5 minutos com ela, pediu Patrícia à doutora. Letícia. Por favor. Na sala agora vazia exceto pelas duas, Patrícia sentou-se ao lado de Sofia, não em frente como autoridade interrogando, mas ao lado como igual. Sabe quantas vezes briguei no meu primeiro ano fora das ruas? Perguntou Patrícia. Sofia balançou a cabeça. 8. 8 vezes eu esmurrei alguém porque disseram algo sobre meu passado, minha mãe, de onde eu vinha. E sabe o que Helena, a mulher que me salvou, me disse? Sofia esperou. Ela disse: cada vez que você usa seus punhos em vez de sua voz, você está deixando que eles vençam. Porque eles querem que você seja exatamente o que dizem que você é, violenta, descontrolada, da rua. Mas quando você abre sua boca e canta, quando você mostra quem realmente é, você prova que eles estão errados sobre tudo. As palavras penetraram a armadura de raiva e mágoa que Sofia havia construído. Mas ela insultou minha mãe, sussurrou Sofia. Disse coisas que não eram verdade. Patrícia pegou as mãos de Sofia. E você acha que sua mãe, onde quer que esteja, quer que você seja suspensa, perca oportunidades? Destrua seu progresso por causa de palavras de menina ignorante? Sofia balançou a cabeça, lágrimas finalmente caindo. Não. Patrícia a puxou para abraço. Então aqui está o que vamos fazer. Você vai se desculpar com Bruna, não porque ela merece, mas porque você é melhor que ela. Vai aceitar qualquer consequência que doutora Letícia decidir. E então, se você ainda puder, vai subir naquele palco uma semana a partir de hoje e vai mostrar para todos, Bruna incluída, quem você realmente é. Quando voltaram ao escritório de doutora Letícia, Sofia se desculpou formalmente. A diretora, impressionada com a maturidade, decidiu por detenção em vez de suspensão, 2 semanas de atividade comunitária na escola após horário regular. Mas Sofia, ela adicionou, entendo que você tem apresentação importante esta semana. A detenção começa após o evento. A semana final antes do concerto passou em borrão de atividade frenética. O Teatro Guaíra estava vendido, todos os 2.116 assentos ocupados, com lista de espera de mais de 500 pessoas. A imprensa de Curitiba, Paraná, estava cobrindo o evento, intrigada pelo programa Vozes da Rua e pela presença confirmada de Patrícia, uma das cantoras mais respeitadas do país. Não deixem vazarem nada sobre Sofia, instruiu Marcelo à equipe de mídia. Ela é nossa surpresa. Queremos que seja momento genuíno de descoberta. Na noite anterior ao concerto, Sofia dormiu pouco. Deitada em sua cama confortável no quarto que agora chamava de seu, ela segurava o violão de sua mãe e sussurrava no escuro. Mãe, se você pode me ouvir, preciso de você amanhã. Preciso da sua força, da sua voz guiando a minha. Não posso fazer isso sozinha. Quase como resposta, ela se lembrou de algo que sua mãe havia dito meses antes de morrer. Sofia, minha linda, o mundo vai tentar te fazer pequena. Vai dizer que você não merece espaço,
não merece ser ouvida. Mas quando você abre sua boca para cantar, você está dizendo: eu existo. Minha vida importa. Minha dor, minha alegria, minha história, tudo importa. Então cante, minha filha. Cante alto e orgulhosa, e nunca deixe ninguém te silenciar. Sofia se segurou a essas palavras como tábua de salvação enquanto o sono finalmente a levava. No dia do concerto, tudo estava perfeito tecnicamente, iluminação testada e retestada, som calibrado perfeitamente, ordem de apresentação finalizada. Mas emocionalmente, todos estavam em ponto de ruptura. Patrícia estava visivelmente nervosa, o que era raro. E se eu a coloquei sob pressão demais? Ela confessava a Marcelo. E se isso for muito, muito cedo? Marcelo, sempre pragmático, respondia: então ela diz não, e temos plano B. Mas algo me diz que ela não vai dizer não. Roberto e Margarete haviam organizado o sistema de suporte completo. Doutora Camila estava nos bastidores em caso de crise emocional. Professor Eduardo estava lá para aquecimento vocal de última hora, até doutora Helena havia vindo para observar e garantir que nada inapropriado estava ocorrendo. Parece que estamos preparando astronauta para ir ao espaço em vez de menina para cantar uma música, brincou Roberto, mas sua preocupação era evidente. Sofia chegou ao teatro às 14 horas, 4 horas antes do início do show. Quero sentir o espaço, ela explicou. Quero saber onde vou estar. Patrícia pessoalmente fez tour pelo teatro vazio, mostrando a Sofia os camarins, as áreas dos bastidores, e finalmente, o palco. Vem, disse Patrícia, levando Sofia até o centro do palco e fazendo ela olhar para os 2.116 assentos vazios. Amanhã à noite, cada um desses assentos terá pessoa. Pessoas que vieram ouvir música, sentir emoção, conectar com algo maior que eles mesmos. Sofia olhava, tentando imaginar. Não estou assustada dos assentos cheios, ela disse finalmente. Estou assustada de não ser boa o suficiente. De decepcionar todos que acreditaram em mim. Patrícia ajoelhou-se, mesmo no palco vazio, para olhar Sofia nos olhos. Deixa eu te contar segredo. Toda artista sente isso. Toda vez, antes de cada apresentação. O medo nunca vai embora. Mas você aprende a usá-lo, a transformá-lo em energia para a performance. Ela ficou de pé. E Sofia? Você já é boa o suficiente. Você sempre foi. O que você vai fazer esta noite não é provar seu valor para ninguém. É simplesmente compartilhar seu presente. Enquanto o teatro começava a encher às 19 horas, Sofia estava em camarim com o professor Eduardo fazendo aquecimento vocal final. Lembre-se, ele instruía: comece suave no primeiro verso, deixe a emoção construir gradualmente. Não dê tudo de uma vez. Sofia praticava, sua voz preenchendo o pequeno espaço. Margarete estava com ela, não dizendo muito, apenas providenciando presença calma e estável. Você não precisa fazer isso, Margarete disse em certo ponto. Se mudou de ideia, ninguém vai culpá-la. Sofia olhou para a mulher que havia se tornado figura materna nos últimos meses. Dona Margarete, eu aprendi algo nesse tempo. Aprendi que ter escolhas é privilégio. Há 6 meses, eu não tinha escolhas. Tinha apenas sobrevivência. Agora, tenho escolha de cantar ou não cantar, escolha de usar minha voz ou mantê-la quieta. Ela pegou seu violão. E escolho cantar. O show começou às 20 horas em ponto. Patrícia havia curado o programa brilhante, quarteto de cordas executando clássicos brasileiros, um conjunto de jazz, um violonista flamengo virtuoso, cantora de MPB interpretando Elis Regina, um jovem rapper cujas letras socialmente conscientes faziam pessoas assistirem e ouvirem. Cada apresentação era excelente, cada artista no topo de seu jogo. E então, após 6ª apresentação, chegou o momento. As luzes se reduziram ao máximo. Patrícia saiu sozinha ao palco, um único spot iluminando ela. Boa noite, Curitiba. Ela começou, sua voz preenchendo o teatro. Esta noite é sobre vozes. Vozes que cantam, que falam, que se recusam a ser silenciadas. É sobre dar plataforma para aqueles que são frequentemente ignorados, esquecidos, tornados invisíveis pela sociedade. Patrícia continuou, sua voz se tornando mais emocional. Há 23 anos, eu era menina de rua em São Paulo. Cantava por moedas em semáforos. E uma mulher chamada Helena Rodrigues me ouviu e mudou minha vida. Ela me tirou das ruas, me deu educação, me deu chance.
E antes de morrer, ela me fez prometer que pagaria adiante. A audiência estava completamente silenciosa, absorvendo cada palavra. 6 meses atrás, aqui mesmo em Curitiba, encontrei outra menina. Ela estava na porta deste teatro, suja, faminta, desesperada. Mas ela tinha algo que não pode ser ensinado, não pode ser comprado, não pode ser falsificado. Ela tinha voz verdadeira. Alma verdadeira. Patrícia fez pausa, lágrimas brilhando em seus olhos. Esta noite, essa menina vai cantar para vocês. E eu prometo, sua vida nunca mais será a mesma depois de ouvir. Senhoras e senhores, Sofia Mendes. Os holofotes se apagaram completamente. No escuro absoluto, ouviu-se apenas som de passos descalços. Sofia havia insistido em tirar os sapatos, atravessando o palco. E então, um único spot acendeu, revelando menina de 12 anos segurando o violão quebrado, parada no exato centro do palco do Teatro Guaíra. Sofia olhou para os 2116 rostos olhando para ela e sentiu não medo, mas clareza. Cada pessoa naquele teatro tinha história. Cada pessoa carregava dor e alegria, medo e esperança. E por 3 minutos, ela ia conectar com todas elas através da linguagem universal que sua mãe lhe havia ensinado. Ela ajustou o violão, verificou as cordas, e começou a tocar. As primeiras notas eram suaves, quase hesitantes, estabelecendo melodia simples mas comovente que sua mãe havia composto anos atrás em momento de esperança em meio ao desespero. E então Sofia abriu a boca e cantou. Eu sou mais que esta dor, eu sou mais que este chão, eu sou mais que o que você vê. A voz que saiu era a mesma que havia parado Patrícia 6 meses atrás, crua, honesta, carregada com experiência que nenhuma criança deveria ter, mas transformada em algo transcendente através de coragem pura de continuar existindo. No terceiro verso, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher na fileira 16 começou a chorar, não lágrimas educadas, mas soluços que ela não conseguia controlar. Depois outra pessoa. E outra. Não era que a música era triste necessariamente, mas era tão honesta, tão despida de artifício, que quebrava defesas que pessoas construíam para se proteger de sentir demais. Sofia, seus olhos fechados agora, continuou cantando. Ela estava de volta àquele pequeno apartamento com sua mãe, aprendendo música pela primeira vez. Estava de volta àquelas noites frias nas ruas, usando canções para afastar o medo. Estava em cada momento de sua vida, tudo comprimido naqueles 3 minutos de pura expressão. Eu sou a canção que ainda não cantei, eu sou o sonho que ainda não sonhei, eu sou mais, eu sou mais, eu sou mais. Na sexta fileira, Verônica, a soprano que havia sido tão cruel 6 meses atrás, estava chorando também. Não de pena ou de superioridade, mas de reconhecimento súbito e humilhante de que havia dedicado 20 anos a aperfeiçoar técnica e havia esquecido completamente o propósito da música: conectar, tocar, transformar. Nos bastidores, Patrícia assistia em monitor, lágrimas escorrendo livremente, mão de Marcelo apertando a dela. Você deu isso a ela, sussurrou Marcelo. Você salvou uma vida. Mas Patrícia balançou a cabeça. Não. Ela se salvou. Eu apenas tirei as correntes. No palco, Sofia chegou à ponte da música, a parte que sua mãe nunca havia terminado antes de morrer. Na semana anterior, Sofia havia finalmente escrito o resto, completando a obra inacabada. Esta voz é minha mãe cantando através de mim, esta força é todas as mulheres que vieram antes, esta vida é o presente que elas me deram, e eu não vou desperdiçá-la, não vou desperdiçá-la, não vou. A última nota sustentada parecia durar eternidade, preenchendo cada canto do teatro, vibrando em cada corpo, ressoando em cada alma. E quando finalmente se desvaneceu no silêncio, não houve aplauso imediato. Apenas silêncio absoluto enquanto 2116 pessoas tentavam processar o que haviam acabado de testemunhar. E então, começando em algum lugar no balcão, uma pessoa se levantou. Depois outra. E outra. Em segundos, o teatro inteiro estava de pé em ovação ensurdecedora que durou 5 minutos completos. Sofia abriu os olhos, atordoada, mal conseguindo processar o que estava acontecendo. Patrícia correu ao palco, puxando Sofia para braço apertado enquanto o aplauso continuava. Você fez isso, sussurrou Patrícia no ouvido de Sofia. Você realmente fez isso. Quando o aplauso finalmente diminuiu, Patrícia pegou o microfone. Senhoras e senhores, Sofia Mendes tem apenas 12 anos. Há 6 meses, estava vivendo nas ruas. Esta música foi escrita por sua mãe, Clarice Mendes,
que morreu sem ver seu talento reconhecido. Mas esta noite, através de sua filha, o mundo finalmente ouviu. Mais aplausos, ainda mais intensos. Patrícia continuou. Todo o lucro desta noite vai para o programa Vozes da Rua, dedicado a encontrar e nutrir talentos musicais entre populações vulneráveis. Porque Sofia não é a única. Existem centenas, talvez milhares de Sofias por todo o Brasil, com vozes extraordinárias que nunca serão ouvidas porque a sociedade decidiu que elas não merecem plataforma. Ela puxou Sofia para frente novamente. Mas vamos mudar isso. Uma voz de cada vez. A resposta foi imediata e avassaladora. Antes mesmo do teatro fechar naquela noite, mais de R$347 mil haviam sido doados para o programa. Empresários estavam oferecendo patrocínios. Músicos estabelecidos se ofereciam como mentores. A história de Sofia, e o vídeo de sua apresentação que Marcelo havia estrategicamente liberado para redes sociais no momento exato em que ela terminava de cantar, se tornou viral em horas. Mas Sofia, no centro de toda aquela comoção, estava estranhamente quieta. Nos bastidores após o show, cercada por pessoas querendo congratulá-la, fotografá-la, tocar-lhe como se fosse talismã de sorte, ela apenas segurava seu violão e olhava para lugar distante que ninguém mais podia ver. Foi Margarete quem eventualmente a resgatou, criando barreira com o corpo e levando Sofia para camarim quieto longe das multidões. "O que há, querida?" perguntou Margarete, ajoelhando-se em frente a Sofia. "Você não está feliz?" Sofia levantou os olhos, e havia neles confusão complexa de emoções. "Eu senti ela", sussurrou. "No palco, quando cantei, senti minha mãe comigo. Como se ela estivesse guiando minha voz, preenchendo cada nota. E agora que terminou." Lágrimas começaram a cair. Agora ela se foi novamente. Margarete puxou Sofia para braço, deixando a menina chorar contra seu ombro. "Ela não se foi, amor. Ela está em cada música que você canta, em cada nota que você toca. Sua mãe vive através de você." Sofia fungou, limpando o nariz na manga da camisa cara que Patrícia havia comprado para ela usar. "Eu completei a música dela. Terminei o que ela começou. E agora? Agora não sei o que vou fazer." Era revelação profunda. Sofia havia estado tão focada em honrar a memória de sua mãe que não havia pensado sobre seu próprio futuro, suas próprias aspirações. "Agora", disse voz da porta, fazendo ambas olharem para ver Patrícia entrando, "você vai viver. Vai crescer, aprender, fazer erros, ter sucessos, encontrar sua própria voz além da voz de sua mãe." Patrícia sentou-se do outro lado de Sofia. "Sua mãe lhe deu presente, Sofia. Mas o que você faz com esse presente? Isso é sua escolha, sua responsabilidade, seu futuro." As semanas que seguiram a apresentação foram um turbilhão de atividade e ajuste. A história de Sofia havia tocado nervos nacionais. Ela foi convidada para programas de televisão, revistas queriam entrevistas, gravadoras ofereciam contratos. "Absolutamente não", disse doutora Helena firmemente durante reunião de toda a equipe de suporte de Sofia. "Ela tem 12 anos. Ela acabou de sair das ruas. Não vamos explorá-la ou colocá-la sob pressão de estrelato antes que esteja pronta." Patrícia concordava. "Tudo o que fizemos até agora foi para dar a Sofia estabilidade e chance de desenvolvimento saudável. Não vamos destruir isso por causa de oportunidade de lucro rápido." Mas haviam ofertas que eram difíceis de recusar. Uma universidade renomada ofereceu bolsa integral quando Sofia tivesse idade apropriada. Um filantropo anônimo estabeleceu fundo de R$200 mil em nome de Sofia, para ser acessado quando completasse 18 anos. Uma produtora de documentários queria fazer filme sobre sua história, com todos os lucros indo para o programa Vozes da Rua. "Essa última", disse Marcelo, "podemos considerar. Se for feita com sensibilidade, respeitando a privacidade de Sofia onde apropriado, poderia amplificar mensagem e ajudar outras crianças." Eventualmente concordaram com série documental limitada, 6 episódios que acompanhariam Sofia e 3 outras crianças identificadas pelo programa Vozes da Rua ao longo de 2 anos. Haveria controle editorial completo por Patrícia e equipe, e Sofia teria poder de veto sobre qualquer conteúdo sobre ela. "Mas", insistiu doutora Camila, "filmagem não pode interferir com escola, terapia ou vida normal. Sofia precisa ser criança primeiro, fenômeno cultural depois."
Sofia retornou à escola 2 dias após o concerto, nervosa sobre como seria recebida. A performance havia sido amplamente divulgada. Era impossível qualquer um não saber. Quando entrou na sala de aula, esperava zombaria, inveja talvez. O que encontrou foi aplauso espontâneo dos colegas. Até Bruna, nariz ainda enfaixado do soco de Sofia, acenou com a cabeça em reconhecimento grudinho e respeitoso. Você foi incrível, disse uma menina chamada Letícia que nunca havia falado com Sofia antes. Vi o vídeo tipo 20 vezes. Você chorou quando cantou? Parecia tão real. Sofia não sabia como responder. Não chorei exatamente. Mas senti. Tudo. Foi no intervalo que Sofia percebeu a mudança mais significativa. Estava sentada sozinha, por escolha, precisando de momento quieto, quando o grupo de meninas se aproximou hesitantemente. Sofia, disse uma delas, uma garota pequena chamada Carla, podemos sentar com você. Sofia assentiu, surpresa. Carla e suas amigas se juntaram a ela, um silêncio desconfortável seguindo. Tem algo que queremos falar, Carla finalmente disse. A apresentação foi linda. Mas, você acha que poderia falar com nossa turma sobre o que foi estar nas ruas? Sofia sentiu desconforto imediato. Por quê? Para fazer vocês sentirem pena de mim? Carla balançou a cabeça vigorosamente. Não. Por quê? Porque meu primo está vivendo nas ruas agora. Ele fugiu de casa há 3 meses, e ninguém sabe como ajudá-lo, como fazê-lo voltar. Pensei que se você pudesse explicar o que ele está sentindo, talvez possamos entender melhor. Foi pedido genuíno de compreensão, não voyeurismo. Sofia considerou cuidadosamente antes de responder. Vou pensar sobre isso. Mas precisa ser do jeito certo, não como espetáculo ou curiosidade. Se for para realmente ajudar, eu considero. Foi esse incidente que levou a desenvolvimento significativo. Doutora Camila, quando Sofia compartilhou a conversa em terapia, teve ideia. E se você usasse sua experiência de forma estruturada para ajudar outros? Não contando detalhes traumáticos para entretenimento, mas compartilhando insights que podem verdadeiramente fazer diferença. Assim nasceu a segunda fase do projeto de Sofia, palestras educacionais em escolas sobre realidade de vida nas ruas, como ajudar populações vulneráveis, e como reconhecer sinais de que alguém precisa de ajuda. Você não tem que fazer isso, enfatizou doutora Camila. Não é sua responsabilidade educar o mundo sobre problema que não criou. Mas Sofia, que havia passado meses processando trauma e procurando propósito, viu oportunidade. Minha mãe sempre dizia que sofrimento desperdiçado é tragédia, mas sofrimento transformado em compreensão é presente. Se minha experiência pode ajudar alguém, seja criança nas ruas ou família tentando entender, então não foi desperdiçado. A primeira palestra foi na própria escola de Sofia, para a turma de Carla. Sofia estava nervosa de forma que não havia estado nem no palco do Teatro Guaíra. Era uma coisa cantar, onde emoções podiam ser expressas abstratamente através de música, outra coisa falar explicitamente sobre experiências dolorosas. Meu nome é Sofia, ela começou, voz tremendo levemente. E sim, eu vivi nas ruas por 8 meses. Mas antes de contar essa história, preciso dizer algo importante. Pessoas nas ruas não são estatísticas. Não são problemas a serem resolvidos. São pessoas com histórias, com dores, com dignidade que o mundo tenta tirar mas que elas se recusam a soltar. Ela contou sua história, editada apropriadamente para a audiência de crianças de 12 e 13 anos, focando não em detalhes traumáticos mas em emoções, desafios, realidades que contradiziam estereótipos. As pessoas pensam que todos nas ruas são viciados ou criminosos ou que escolheram estar lá, explicou Sofia. Mas minha mãe e eu estávamos lá porque ela não podia pagar tratamento médico e aluguel ao mesmo tempo. E quando ela morreu, eu tinha 12 anos e não tinha ninguém. Não escolhi estar nas ruas mais do que vocês escolheram estar em casas seguras. A franqueza era desarmante. As pessoas pensam que é fácil simplesmente sair das ruas. Mas como? Como você consegue emprego sem endereço? Como você vai a entrevistas quando não tem roupa limpa, lugar para tomar banho? Como você confia em ajuda quando tanta gente tratou você como lixo? Sofia fez pausa, engolindo emoção. Então quando me perguntam como você saiu das ruas, resposta honesta é, sorte. Sorte de ser ouvida por pessoa certa no momento certo.
E a única razão de estar aqui agora, viva e relativamente saudável, é porque cadeia inteira de pessoas decidiu que minha vida importava o suficiente para investir tempo, dinheiro, cuidado. Carla levantou a mão hesitantemente. Então como ajudamos pessoas como seu primo? Pessoas que estão lá mas que queremos trazer de volta? Sofia pensou cuidadosamente. Primeira coisa, não tratam como projeto ou problema a ser consertado. Tratam como pessoa fazendo escolhas difíceis em circunstâncias impossíveis. Segunda, entendem que voltar é aterrorizante. Voltar significa confrontar o que fugiram, admitir necessidade de ajuda, arriscar rejeição. Terceira, precisam de mais que só voltar. Precisam de razão para voltar. Precisam saber que haverá suporte, não só julgamento. Era conselho nascido de experiência visceral, não teoria abstrata, e ressoava profundamente. A palestra, que deveria durar 30 minutos, estendeu-se para mais de 1 hora conforme perguntas continuavam. Alunos faziam questões sobre tudo, desde aspectos práticos de vida nas ruas até questões filosóficas sobre dignidade humana e responsabilidade social. Você odeia pessoas ricas? Perguntou um menino. Por terem tudo enquanto você não tinha nada. Sofia considerou a pergunta. Eu odiava por um tempo. Odiava cada pessoa que passava por mim sem olhar, cada pessoa que cruzava a rua quando me via, cada pessoa em restaurante caro enquanto eu passava fome do lado de fora. Ela fez pausa. Mas então conheci Patrícia, Roberto, Margarete, pessoas com recursos que escolheram ajudar. E percebi que problema não é ter dinheiro. Problema é o que você faz, ou não faz, com ele. Foi após essa palestra que diretora doutora Letícia Campos procurou Sofia com proposta. Você tem presente, Sofia. Não apenas para a música, mas para a comunicação, para fazer pessoas entenderem perspectivas diferentes. Ela abriu pasta. Gostaria de estabelecer programa aqui na escola, mentorias para onde estudantes em situações difíceis podem falar com você, receber orientação baseada em sua experiência. Sofia estava surpresa. Mas eu ainda estou em terapia. Ainda estou processando minhas próprias coisas. Como posso ajudar outros? Doutora. Letícia sorriu. Justamente por causa disso. Você não está fingindo ter todas as respostas. Você está crescendo, curando, tentando descobrir. Isso faz você relatable de forma que adulto bem-intencionado nunca pode ser. Era pedido grande, potencialmente esmagador. Sofia prometeu pensar, discutir com doutora Camila e sua rede de suporte antes de decidir. 9 meses após aquela primeira noite na porta do teatro, Sofia estava sentada em escritório de Patrícia em sua casa, discutindo algo que vinha evitando, o que ela realmente queria fazer com música. Todos estão fazendo planos para mim, Sofia disse, frustração vazando. Professor Eduardo quer que eu estude ópera. Marcelo acha que devo fazer pop contemporâneo porque é mais comercial. Algumas pessoas acham que devo fazer exclusivamente música de protesto social. Ela olhou para Patrícia. Mas ninguém me perguntou o que eu quero. Patrícia recostou-se em sua cadeira, estudando a menina que havia se transformado tanto em poucos meses. Então estou perguntando. O que você quer, Sofia? Sofia ficou quieta por longo tempo antes de responder. Quero escrever minhas próprias músicas. Como minha mãe fazia. Quero contar histórias que importam, que façam as pessoas sentir e pensar. Não quero só cantar músicas de outras pessoas ou fazer o que gravadora acha que vai vender. Ela hesitou. Isso é egoísta. Deveria estar grata por qualquer oportunidade. Patrícia balançou a cabeça firmemente. Não é egoísta ter visão para sua arte. É necessário. E sabe por quê? Porque se você passa a vida fazendo o que outros querem, você acaba com a vida deles, não sua. Ela se inclinou para a frente. Mas aqui está a verdade dura. Ter visão artística é ótimo aos 12 anos. Executá-la requer habilidades que você ainda não tem. Então aqui está minha sugestão. Próximos 6 anos, você aprende. Estuda composição, teoria musical, diferentes estilos. Experimenta, falha, tenta novamente. E quando completar 18 anos e terminar a escola, então decide que tipo de artista quer ser. Foi compromisso sábio entre ambição e realismo. Sofia concordou, aliviada por ter permissão para ser aprendiz em vez de produto finalizado. Mas, adicionou Patrícia, isso não significa você não pode criar agora.
Pelo contrário, quero que você escreva pelo menos uma música por mês. Não para publicação, não para apresentação, apenas para prática, para desenvolvimento de voz artística. Sofia abraçou a ideia com fervor. Nos meses seguintes, ela encheu cadernos com letras e melodias, algumas bravas, algumas gentis, todas intensamente pessoais. Professor Eduardo começou a incorporar composições de Sofia nas aulas, analisando estrutura harmônica, desenvolvimento melódico, técnicas líricas. Esta linha aqui, ele apontava em uma das músicas de Sofia sobre solidão, é linda poeticamente mas tecnicamente problemática. Você está tentando encaixar 7 sílabas onde melodia tem espaço para 5. Ou muda a melodia ou muda a letra. Eram lições práticas que transformaram talento bruto em habilidade desenvolvida gradualmente. Era também durante esse período que o relacionamento de Sofia com Roberto e Margarete evoluiu para algo mais permanente. Um ano após mudança inicial de Sofia para a casa deles, durante jantar familiar, Roberto limpou a garganta nervosamente. Sofia, Margarete e eu gostaríamos de conversar sobre algo importante. Sofia imediatamente sentiu ansiedade. Em sua experiência, conversas importantes raramente eram boas notícias. Fizemos algo errado? Querem que eu vá embora? Margarete pegou a mão de Sofia rapidamente. Não, querida. Exatamente o oposto. Queremos. Bem, gostaríamos de adotá-la oficialmente. Se você quiser, claro. O silêncio que se seguiu era carregado de emoção. Adotar? Sofia repetiu, não ousando acreditar. Como? Como filha de verdade. Roberto assentiu. Como filha de verdade. Não que você já não seja parte da família, mas isso tornaria legal. Você seria Sofia Mendes Santos. Teria todos os direitos, responsabilidades e amor que qualquer filha biológica teria. Lágrimas estavam escorrendo livremente pelo rosto de Sofia agora. Mas e minha mãe? E meu nome? Eu não quero esquecer de onde vim. Margarete apertou a mão de Sofia mais forte. Nunca pediremos que esqueça sua mãe. Clarice será sempre parte de quem você é. Adoção não apaga passado. Apenas constrói futuro. Foi decisão enorme que Sofia não poderia tomar levianamente. Após conversas com doutora Camila, com Patrícia, até mesmo em uma sessão imaginária onde escreveu carta para a mãe morta pedindo orientação, Sofia decidiu aceitar. Minha mãe sempre quis família estável para mim, ela explicou à doutora Camila. Ela trabalhava 3 empregos tentando dar isso. Recusar agora seria desrespeitar sacrifício dela. O processo de adoção levou 6 meses navegando burocracia brasileira, mas em dia ensolarado de março, 14 meses após primeira noite na porta do teatro, Sofia oficialmente se tornou Sofia Mendes Santos. Mendes pela minha mãe que me deu vida, ela explicou quando alguém perguntou sobre manter nome do meio. Santos pela família que me deu nova chance de viver. Foram palavras que fizeram Margarete chorar de alegria e Roberto sair da sala para compor-se. A celebração foi pequena mas significativa. Apenas família próxima e as pessoas que haviam estado em jornada de transformação de Sofia. Patrícia estava lá, assim como Marcelo, professor Eduardo, doutora Camila, até doutora Helena que havia gerenciado tantos aspectos legais. Um brinde, disse Patrícia, levantando o copo de suco. Sofia ainda era menor, então nada de álcool. A menina que se tornou jovem mulher diante de nossos olhos. A família que se formou não por sangue mas por escolha. E a música que trouxe todos nós juntos. 2 anos haviam passado desde aquela noite chuvosa quando Sofia cântara na porta do teatro. Ela estava agora com 14 anos, crescida fisicamente mas ainda navegando complexidades de adolescência combinadas com trauma processado continuamente. A escola era menos luta, ela havia se equiparado aos colegas na maioria das matérias, até mesmo matemática. Seu círculo social havia expandido, embora ela mantivesse apenas poucos amigos próximos. Não consigo fazer amizade superficial, ela explicava à doutora Camila. Depois de tudo, pequena conversa parece trivial. Era desafio comum entre pessoas que haviam experimentado trauma significativo, dificuldade de conectar sobre tópicos leves quando sempre vivos a profundidade e mortalidade. Musicalmente, Sofia havia crescido exponencialmente. Seu alcance vocal havia expandido ainda mais conforme maturava fisicamente. Seu repertório incluía agora peças complexas em múltiplas línguas.
Mais importante, suas composições originais estavam mostrando sofisticação crescente. Esta música que você escreveu sobre perdão, disse professor Eduardo durante a aula, está quase pronta para apresentação pública. Só precisa refinar a ponte. Mas Sofia havia mantido promessa a si mesma e à rede de suporte. Nenhuma pressão de performance, nenhuma exploração comercial prematura. Ela se apresentava ocasionalmente em eventos de caridade para o programa Vozes da Rua, que havia ajudado mais de 200 crianças em 2 anos. Ela cantava em formaturas, recitais escolares, festivais comunitários. Mas sempre em seus termos, sempre com suporte adequado, sempre com olho para desenvolvimento a longo prazo sobre ganho de curto prazo. Foi durante esse período que Sofia começou a entender algo profundo sobre si mesma e sua jornada. Não sou mais menina de rua que teve sorte, ela disse a Patrícia durante uma de suas conversas mensais que haviam se tornado ritual. Sou artista em desenvolvimento que por acaso teve experiência nas ruas. Patrícia compreendeu a distinção. É reframação importante. Você não é definida pelo seu trauma. É informada por ele, mas não definida. Ela fez pausa. Mas cuidado com outro extremo também, não negue completamente. Sua experiência lhe dá perspectiva, empatia, profundidade que muitos artistas nunca terão. Use isso, não esconda. Era equilíbrio delicado que Sofia trabalhava para encontrar, honrar passado sem ser aprisionada por ele, usar trauma como ferramenta criativa sem ser retraumatizada pelo processo. Doutora Camila introduziu o conceito de crescimento pós-traumático. Ideia de que pessoas podem não apenas recuperar de trauma, mas de fato crescer além de onde estariam sem ele. Você desenvolveu resiliência, empatia, apreciação por vida que muitas pessoas nunca desenvolvem, explicou doutora Camila. Não porque trauma foi bom, nunca foi e nunca será. Mas porque você escolheu crescer através dele em vez de ser destruída por ele. Sofia guardou essas palavras, escrevendo música sobre elas que eventualmente se tornaria uma de suas composições mais poderosas, Cicatrizes como Asas, sobre como mesmas experiências que nos marcam podem também nos ensinar a voar. No programa de mentoria par a par na escola que Sofia havia eventualmente aceitado liderar, ela via padrões repetidos. Adolescentes lidando com divórcio de pais, bullying, questões de identidade, pressão acadêmica, todos procurando Sofia porque ela entendia a luta. Não sou terapeuta, Sofia sempre esclarecia no início de cada sessão de mentoria. Sou apenas alguém que passou por coisas difíceis e está disposta a ouvir e compartilhar o que aprendi. Mas você precisa de ajuda profissional também. Ainda, muitos encontravam valor em falar com o par que havia sobrevivido e prosperado apesar de obstáculos imensos. Carla, a menina cujo primo estava nas ruas, se tornou amiga próxima de Sofia. Meu primo voltou, ela compartilhou um dia. Demorou 8 meses, mas ele voltou. E sabe o que ajudou? Lembrar do que você disse, sobre não tratá-lo como problema, sobre dar razão para voltar, sobre suporte e não julgamento. Era feedback que validava o trabalho que Sofia estava fazendo, não apenas em música mas em advocacia para populações vulneráveis. Ela havia se tornado voz não oficial para jovens em situações difíceis, sendo consultada por assistentes sociais, educadores, até políticos trabalhando em legislação relacionada à criança e adolescente. Como garantimos que abrigos sejam seguros? Perguntou vereadora durante a audiência pública onde Sofia havia sido convidada a testemunhar. Sofia, agora com 14 anos mas carregando sabedoria além de seus anos, respondeu Tougetfully. Primeiro, reconhecendo que muitas crianças fogem de abrigos porque são piores que ruas. Vi meninas sendo abusadas por pessoas que deveriam protegê-las. Vi crianças tendo pertences roubados por outras crianças enquanto funcionários olhavam para outro lado. Ela fez pausa. Então o primeiro passo é fiscalização real, não apenas papelada. Visita surpresa. Entrevistas confidenciais com crianças. Consequências reais para abrigos que falham em proteger. Era testemunho poderoso que influenciou legislação eventualmente passada em Curitiba, Paraná, melhorando padrões para instalações de acolhimento. Você está se tornando ativista além de artista, observou Marcelo, que havia permanecido envolvido na trajetória de Sofia. Isso é intencional. Sofia pensou sobre a questão. Não planejei ser ativista. Mas quando você tem plataforma, mesmo pequena, e experiência que pode ajudar outros, não usá-la parece egoísta? Errado. Foi Patrícia quem ofereceu perspectiva balanceada.
Ativismo é nobre. Mas cuidado para não se perder nele. Você tem 14 anos. Sim, você passou por experiências que forçaram maturidade prematura. Mas ainda merece adolescência, merece momentos leves, merece ser criança às vezes. Era lembrança importante em momento quando Sofia às vezes esquecia que era ok não ter tudo descoberto, não salvar todo mundo, não ser perfeita. No seu 15º aniversário, Sofia estava sentada em seu quarto, agora decorado com posters de artistas que admirava, estante cheia de livros. Escrivaninha coberta com cadernos de composição, refletindo sobre jornada até aqui. 3 anos desde aquela noite na porta do teatro. 3 anos de transformação tão completa que às vezes ela mal reconhecia a pessoa que havia sido. Havia cicatriz de queimadura em seu braço de acidente com fogueira de rua. Havia marca de dente em seu ombro onde menino havia mordido ela brigando por comida. Havia linha fina em sua sobrancelha de vidro quebrado. Mas agora, essas cicatrizes pareciam pertencer a pessoa diferente, vida diferente, mundo diferente. Abaixo, ela podia ouvir Margarete e Roberto preparando festa surpresa que eles pensavam que era surpresa mas que Sofia obviamente havia descoberto. Era impossível Roberto mentir convincing-lhe sobre qualquer coisa. Mas ela fingiria surpresa porque sabia que lhes daria alegria, porque havia aprendido que amor às vezes significa deixar pessoas te darem presentes mesmo quando você já sabe o que eles são. Seu telefone tocou, mensagem de Patrícia: Feliz aniversário, querida. Hoje você completa 15. A mesma idade que eu tinha quando Helena me tirou das ruas. Você chegou tão mais longe, tão mais rápido. Nunca pare de voar. Sofia digitou resposta: Obrigada por me dar asas. Cada dia, vou um pouco mais alto graças à senhora. Era troca simples, mas carregava peso de 3 anos de mentoria, amor, transformação compartilhada. Havia presente na cama ao lado de Sofia, pacote cuidadosamente embrulhado que chegará naquela manhã. Sem remetente mas ela reconhecia a caligrafia. Com mãos trêmulas, abriu. Dentro havia violão novo, não caro ou ostentoso, mas de qualidade decente, com todas as cordas, sem buracos, perfeitamente afinado. E amarrado no braço do violão, havia nota: seu violão velho serviu bem. Mas toda artista crescente precisa de instrumento que cresce com ela. Use este próximo capítulo. V. Verônica. A soprano que havia sido tão cruel naquela primeira noite. 3 anos depois, enviando o presente. Sofia não sabia se deveria aceitar, orgulho e mágoa antiga sugeriam recusar. Mas então lembrou de algo que doutora Camila havia dito: perdão não é sobre a outra pessoa merecer. É sobre você se libertar do peso de carregar raiva. Sofia pegou o violão novo, testou algumas notas. Soava bonito, claro, rico. Era upgrade significativo de seu violão quebrado que ainda mantinha por valor sentimental. Ela começou a tocar melodia que estava trabalhando, e as notas fluíam mais facilmente através do instrumento melhor. Sofia! Chamou Margarete de baixo. Você pode descer? Tem algo aqui que preciso mostrar. Era acting horrível, o que fazia Sofia amar Margarete ainda mais. Ela colocou o violão novo cuidadosamente em suporte que Roberto havia instalado na parede, olhou última vez para reflexo no espelho, não mais menina magra e assustada mas adolescente se encontrando, ainda carregando o passado mas não mais definida apenas por ele, e desceu para celebrar com família que escolhera e que, mais importante, havia escolhido ela de volta. A festa foi exatamente o que Sofia precisava, pequena, íntima, cheia de pessoas que realmente importavam. Roberto havia feito seu chile famoso. Margarete assara bolo de chocolate que havia se tornado tradição. Professor Eduardo trouxera partituras raras de compositoras brasileiras que ele havia pesquisado para Sofia. Doutora Camila apareceu brevemente com um livro sobre arte como ferramenta de cura. E Patrícia, que estava em cidade entre shows, trouxe presente que fez Sofia chorar, gravação master da música que sua mãe havia escrito, aquela que Sofia havia cantado naquela primeira noite no grande concerto, agora profissionalmente gravada com Sofia aos vocais, todos os lucros indo para o programa Vozes da Rua em nome de Clarice Mendes. Sua mãe merece ser lembrada, disse Patrícia enquanto Sofia segurava o CD com mãos trêmulas. Não apenas através de você, mas em seu próprio direito. Esta gravação inclui foto dela, biografia, até alguns de seus outros escritos que encontramos através de amigos antigos. É legado dela, e seu. Era presente profundo, reconhecimento de que Sofia podia honrar passado enquanto construía futuro.
Quando cortaram o bolo e cantaram parabéns, Sofia fez desejo silencioso: Mãe, onde quer que esteja, espero que veja quem me tornei. Espero que esteja orgulhosa. E prometo continuar cantando, para mim, para você, para todas as pessoas que ainda estão esperando sua chance de serem ouvidas. Não era fim da jornada de Sofia, ela ainda tinha anos de crescimento, desafios, descobertas pela frente. Mas era marco significativo, momento de reconhecer quão longe havia chegado desde aquela noite chuvosa quando, desesperada e faminta, havia pedido apenas por prato de comida em troca de música. Ela havia recebido tão mais que comida. Havia recebido família, propósito, futuro, voz que agora alcançava muito além de porta de teatro. E embora a estrada à frente fosse longa e certamente teria obstáculos, Sofia sabia algo com certeza absoluta. Ela tinha força para caminhar, pessoas para apoiá-la quando tropeçasse, e música para guiá-la através de qualquer escuridão que pudesse encontrar. Porque finalmente, após 3 anos, Sofia Mendes Santos havia aprendido a verdade mais importante de todas. Ela era mais que sua dor, mais que seu chão, mais que qualquer pessoa via quando olhava para ela. Ela era a canção que agora cantava alto e claro, e o mundo estava, finalmente, ouvindo.